Oi, eu sou a Marine. Oi, eu sou o Iago, E está começando mais um episódio do Episteme. transformando pesquisas em boas conversas. Hoje conversaremos com o professor Dr. Marcelo Moreira. Ele possui graduação em Letras Vernáculas e Orientais pela Universidade de São Paulo, mestrado em Filologia e Língua Portuguesa e doutorado em Literatura Brasileira, pós-doutorado pela mesma universidade. Atualmente é professor pleno da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Desenvolve, por ora, pesquisas sobre as relações entre filologia e campo historiográfico, além de uma outra sobre a oratória no Império Português, séculos XVI e XVII. Ganhou com seu livro, fruto de sua tese de doutorado, o Prêmio Jabuti na categoria Crítica Literária. Também produziu, em coautoria com João Adolfo Hansen, uma edição e estudo da poesia atribuída a Gregório de Matos e Guerra, que recebeu o grande prêmio da Crítica de Associação Paulista de Críticos de Arte pela edição. Tais edição e estudo foram indicados ao Prêmio Jabuti de 2015. Seja bem-vindo, Marcelo. Bem, obrigado, Marine, pelo convite, obrigado, Iago, obrigado a todos da Episteme pela gentil oferta de que eu viesse falar aqui hoje. E eu estou à espera de que vocês me digam aquilo que vocês gostariam de ouvir alguma coisa. Pode deixar com a gente, Marcelo. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Episteme. É uma grande honra tê-lo aqui conosco. Nós dois somos admiradores do seu trabalho e acreditamos muito na relevância da sua pesquisa. Esperamos que aqui seja um espaço através do qual ainda mais pessoas tenham a oportunidade de conhecê-la. Então, para começarmos essa conversa, Marcelo, eu gostaria que você contasse para a gente, de maneira geral, como se iniciou a sua trajetória acadêmica. Como foi a decisão de estudar letras vernáculas e orientais e, posteriormente, seguir para os estudos filológicos. Você pode contar para a gente um pouco sobre essa trajetória? Bem, posso. Eu comecei a graduação em 1985, há muito tempo atrás, portanto, na Universidade de São Paulo. Eu fiz vestibular para o curso de letras e fui aprovado. E quando ingressei na graduação, eu optei pelo 5º currículo de letras, que na época permitia que um estudante se dedicasse ao estudo da língua portuguesa e de mais outras 2 línguas estrangeiras. Eu, então, fui estudar português, árabe e japonês, portanto, línguas orientais, e abandonei o curso de japonês quando eu adentrei no 3º ano e me formei em árabe e português. Eu, durante o curso de graduação, tive a ideia de me especializar em filologia, porque eu gostei muito da disciplina de estudo histórico de língua portuguesa e também gostei muito, durante a graduação, de estudar a literatura portuguesa e a literatura luso-brasileira dos séculos XVII e XVIII, e conciliando o estudo de língua com o estudo de literatura, eu optei, então, por fazer um mestrado na área de filologia. Eu, na verdade, só vim mesmo a saber o que era filologia depois de ingressar no mestrado. Antes disso, eu tinha uma ideia muito vaga do que eram os estudos filológicos. Depois de ingressar no mestrado em filologia em 1989, é que eu vim a ter um conhecimento mais amplo do campo dos estudos filológicos e, no mestrado em filologia, eu me propus fazer uma edição crítica dos poemas do poeta medieval galego-português Galisteu Fernandes e defendi essa dissertação no programa de Filologia e Língua Portuguesa da USP. E quando eu tive de escolher um objeto para estudá-lo durante o curso de doutorado, eu então optei por propor uma edição crítica do corpus poético atribuído ao poeta seiscentista Gregório de Matos e Guerra, mas como o João Adolfo Hansen era professor da USP, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, e era a maior autoridade sobre Gregório de Matos então, e como ele dava aula no programa de pós-graduação em literatura brasileira, eu, ao invés de ficar na filologia, decidi migrar para a literatura brasileira para poder ser orientando do João Adolfo Hansen. Então, em brasileiro, eu fiz o meu doutorado sobre o corpus poético colonial atribuído ao Gregório de Matos e Guerra, e essa minha tese de doutorado eu a publiquei em 2011 pela editora da Universidade de São Paulo. Perfeito.
Marcelo, você disse que ao adentrar ao mestrado ainda não tinha uma ideia consistente do que era a filologia. Você poderia explicar para os nossos ouvintes, então, o que é, em poucas palavras, não em poucas necessariamente, mas em palavras simples, de forma acessível, do que se trata esse campo de estudo? Veja, a filologia, ela se dedica ao estudo da história de uma língua. Quer dizer, é um estudo diacrônico de uma língua qualquer, e normalmente esse estudo diacrônico da língua, ele serve, esse estudo diacrônico, para que se possa compreender melhor os textos literários vazados naquela língua. E, normalmente, os textos que são privilegiados nesse estudo histórico, nesse estudo diacrônico, são os textos de extratos mais antigos dessa língua e que demandam um conhecimento mais especializado de língua, de história da língua, para que eles possam ser devidamente compreendidos. Eu, quando fiz o mestrado, me propus estudar a poética luso-galega, ou galego-portuguesa, do século XIII, e estudei gramática histórica da língua portuguesa durante 4 anos para poder compreender melhor meu objeto de estudo. E quando me propus estudar o corpus poético atribuído ao Gregório de Matos e Guerra, a leitura do corpus poético colonial do Gregório se tornou mais fácil porque ele foi composto num estado da língua portuguesa, do ponto de vista histórico, mais próximo do nosso. E, portanto, foi mais fácil de lê-lo. Mas, de qualquer maneira, a filologia também implica um conhecimento das perspectivas retóricas, que, na verdade, nortearam a escrita poética literária de um período. O estudo filológico também implica o estudo das perspectivas poéticas e também implica o estudo da gramática histórica. Então, na verdade, é um estudo que... E a filologia, ela também demanda do filólogo um largo conhecimento histórico, de história social, de história cultural, de antropologia cultural, para que você possa interpretar um texto literário historicamente de forma conveniente. Excelente, Marcelo. Muito bom saber um pouco da sua trajetória acadêmica. Conta pra gente, você, Marcelo Moreira, do ensino médio, já vislumbrava o curso de letras ou você cogitou outro curso? Você sempre quis ser professor de língua portuguesa? Eu, na verdade, não queria ser professor de língua portuguesa. Eu queria estudar letras porque eu gostava de literatura e porque eu gostava e gosto muito de ler. Então, desde que eu tinha 10 anos, eu ainda era muito pequeno, mas naquele tempo a cidade de São Paulo era muito mais segura do que o é nos dias de hoje. Eu ganhava dinheiro de meu pai e de minha mãe, e com esse dinheiro eu tomava ônibus na zona sul de São Paulo, na cidade de Ademar, e até o centro de São Paulo, na Praça da Sé, sozinho, com 10 anos. E lá eu visitava os sebos, comprava livros e retornava para casa com esses livros que eu comprava com o dinheirinho que meu pai e minha mãe me davam. E aí esses livros eu os lia, normalmente à noite. Papai tinha sempre o cuidado de tirar o fusível da caixa de luz à noite para apagar a casa, porque senão eu ficava a noite toda lendo. E eu lia os livros, então, sobretudo à noite. Durante o dia eu ia para a escola, não tinha tempo de ler, mas à noite eu lia. E lia, sobretudo, livros de literatura brasileira. Nessa época foi quando eu conheci o José de Alencar, que durante muitos anos foi meu escritor predileto. Eu li toda a obra alencariana, toda. E também lia muitos escritores românticos franceses do século XIX, que escreviam, sobretudo, folhetins literários. Folhetins literários eram aqueles romances do século XIX que eram publicados em jornal, em folhetos, em capítulos. Então, eles eram publicados durante meses a fio, e os leitores que compravam os jornais adquiriam a sua cópia do folhetim e liam, então, o livro semanalmente, à medida que os capítulos eram publicados. Depois de publicados, muito em jornal, muitos desses livros eram publicados no formato de livro. E era normalmente no formato de livro que eu os comprava. E esses livros, hoje em dia, ninguém mais os lê.
mas quando eu era menino, eles ainda eram encontrados nos sebos do centro da cidade de São Paulo. Então eu li durante muitos anos os escritos do Xavier de Montespan, do Pérez Escrich, do Paul Féval, que eu ainda tenho até hoje na minha biblioteca. Claro que eu não os leio mais porque já os li e não são livros que merecem ser lidos mais de uma vez. Mas durante muito tempo eu os li e gostei muito do que lia. E era porque eu os lia que eu decidi entrar no curso de letras da Universidade de São Paulo, onde eu pensava que continuaria a ler boas coisas. Pensava, então não foi bem assim? Não, eu li muitas coisas boas na Universidade de São Paulo. Descobri muitos autores que eu não conhecia. Sim. A minha cultura literária se enriqueceu muito com o meu ingresso no curso de graduação em letras da USP. Nos cursos de árabe e de japonês, eu conheci muitos autores que eu sequer sabia que existiam. Então foi com meus professores de graduação que eu conheci vários autores árabes e japoneses. E conheci também muitos escritores de língua portuguesa na graduação da USP que eu também não conhecia. Sobretudo escritores africanos, porque eu fiz 4 disciplinas de literatura africana de expressão portuguesa durante o curso de graduação. Tive a sorte de ser aluno dos professores Benjamin Abdallah Júnior e da professora Maria Aparecida Santilli, com quem eu li muitos autores africanos de língua portuguesa e aprendi muito com eles. Ah, que bom, excelente. Marcelo, você foi orientando do professor João Adolfo Hansen, que é considerado um pesquisador que se constitui um divisor de águas nos estudos relacionados às letras luso-brasileiras que antecedem o século XIX. Ao estudar com Hansen e ao estudar também os estudos dele, as pesquisas dele, o que você observa de novo? Bem, eu posso dizer que o que eu aprendi, eu posso dizer que grande parte do que eu aprendi com o João Adolfo Hansen. Ele foi fundamental para a minha formação como pesquisador e como pessoa. Eu aprendi muito com ele, porque com ele eu aprendi não apenas muito de teoria da história, aprendi muito com ele sobre filologia, aprendi muito com ele sobre teoria da literatura, aprendi muito com ele sobre história cultural, história social, e também aprendi muito com ele sobre poesia do século XX, porque o Hansen, apesar de ser reconhecido como o maior especialista que nós já tivemos sobre as letras luso-brasileiras, as letras produzidas na América Portuguesa entre os séculos XVI e XVIII, apesar de ser reconhecido como o maior especialista nessa área de estudos, ele é um grande leitor da literatura do século XX. Ele tem um livro importantíssimo sobre Guimarães Rosa, intitulado O, e esse livro é hoje considerado um marco nos estudos rosianos. E com ele eu conheci muitos poetas do século XX, que eu ainda não tinha lido. Eu os conheci da biblioteca dele, os adquiri por causa dos conselhos ou dos juízos que eu tive a sorte de ouvir saídos da boca dele. E o Hansen, ele na verdade se constitui num divisor de águas nos estudos chamados coloniais, porque ele foi a primeira pessoa que teve a preocupação de recuperar os códigos linguísticos, de recuperar, na verdade, os critérios de legibilidade históricos da poesia dos séculos XVI, XVII e XVIII, estudando perceptivas retóricas, perceptivas poéticas, gramáticas, que permitiam que nós compreendêssemos esses poemas a partir de categorias retórico-poéticas, político-teológicas, que eram contemporâneas dessa poesia e que a fundamentavam. Perfeito. Pensando nesse trabalho que vocês desenvolveram juntos, sabemos que no ensino médio, por exemplo, muitos de nós, e eu incluso aqui, somos apresentados a algumas poesias atribuídas ao Gregório de Matos, né? E, sobretudo, a uma figura construída sobre esse suposto personagem histórico. Eu gostaria de saber
Quais são as problematizações a respeito dessas crenças amplamente difundidas, dessa figura histórica, né, Gregório de Matos, e também sobre as suas poesias, que você e Hansen juntos problematizaram na pesquisa de vocês? Veja, a poesia atribuída ao Gregório de Matos e Guerra é, na verdade, o conjunto, ou pelo menos uma grande parte da poesia produzida na cidade da Bahia na segunda metade do século XVII. Então, os cancioneiros, os livros de mão, mas os cancioneiros manuscritos, em que a poesia atribuída ao Gregório de Matos e Guerra foi reunida, são algumas dezenas de cancioneiros que chegaram até nós, que sobreviveram. Esses cancioneiros manuscritos, neles, a poesia que circulava na cidade da Bahia, em Salvador, na segunda metade do século XVII e nas primeiras décadas do século XVIII, essa poesia ali reunida foi reunida sob o nome Gregório de Matos e Guerra. Isso não quer dizer que toda essa poesia atribuída ao poeta Gregório de Matos tenha sido de fato composta por ele. Isso nós sabemos porque no corpus poético atribuído ao Gregório, que nos chegou às mãos, nele há muitas poesias de poetas cujas obras nós conseguimos identificar. Então, por exemplo, no corpus do Gregório, há poemas do Manuel Botelho de Oliveira, que nós sabemos que são do Manuel Botelho porque foram impressas no seu livro Música do Parnaso, impresso em 1705 em Lisboa. Então, esses poemas de Música do Parnaso, e que se encontram em cancioneiros manuscritos do Gregório, não podem ser do Gregório, porque são do Manuel Botelho. Nós também encontramos no cancioneiro do Gregório poemas do poeta português Tomás Pinto Brandão, como encontramos também nos cancioneiros do Gregório poemas atribuídos a poetas do século XVII português e que se encontram publicados em Fênix Renascida e Postilhão de Apolo, que são grandes coletâneas da poesia portuguesa do século XVII, embora impressos no século XVIII. Então, esses poemas todos que se encontram no corpus do Gregório e que são de autoria de outros poetas, nos demonstram que tudo que circulava mais ou menos em Salvador e cuja autoria era mais ou menos incerta, acabou sendo atribuído ao poeta Gregório de Matos e Guerra. Isso não quer dizer que toda a poesia que está nos cancioneiros do Gregório não seja dele. É claro, a maior parte da poesia ali atribuída a ele deve ter sido composta por ele, embora hoje seja impossível desvendar qual dessa poesia de fato é dele e qual não é. Perfeito, Marcelo. Nas salas de aula da educação básica e de modo geral também, as produções do período que compreende os séculos XVI ao XVIII é rotulada como barroco. Explica para a gente a imprecisão desse rótulo. Na verdade, o Hansen, que é meu orientador, escreveu um belo artigo chamado Barroco, Neobarroco e Outras Ruínas, que saiu pela primeira vez na revista Teresa, que é a revista de literatura brasileira, do Programa de Literatura Brasileira da Universidade de São Paulo. E nesse artigo, o Hansen mostra claramente que o termo barroco, não é como todos nós sabemos, ele, no século XVI, servia para nomear uma pérola de esfericidade irregular, quer dizer, uma pérola que não era perfeitamente redonda. Esse termo barroco, ele aparece pela primeira vez num livro do médico Garcia de Horta, chamado Tratado do Simples e das Drogas da Índia, e servia nesse livro do Horta para nomear essa pérola de esfericidade regular. No século XIX, passados, portanto, 3 séculos, o historiador da arte alemão Jacob Burckhardt, num livro dele chamado Cicerone, que era, na verdade, um guia para os alemães que queriam visitar a Itália, para que eles pudessem, ao chegar à Itália, visitar os lugares que serviam de abrigo para as mais importantes obras da arte italiana do Renascimento. Então, o Burckhardt, quando escreve o Cicerone, ele, na verdade, fala pela primeira vez do período artístico que ele, Burckhardt, denominou de barroco e que se caracterizava, segundo ele, por ter surgido na Itália no início do século XVI e ter tido uma vigência durante o Quinquecento italiano, só que, na verdade, esse barroco burckhartiano, ele, na verdade,
pressupunha uma unidade de estilo para todas as artes, não só para a pintura e para a escultura, mas pressupunha uma unidade estilística para todas as artes do século XVI italiano, chamado de barroco. E essa unidade estilística foi depois apropriada por um aluno do Burckhardt chamado Wölfflin, que, em seu livro Renascimento Barroco, assim como havia feito Burckhardt, ele também propunha uma unidade estilística para as artes do século XVI italiano, dizendo que havia surgido em Roma, no início do século XVI, um novo estilo artístico que se contrapunha a Renascimento e que ele, Wölfflin, chamava de barroco. Então, na verdade, de uma pérola de esfericidade regular, lá em Garcia de Horta, barroco no século XIX, com Burckhardt, depois com Wölfflin, passa a designar um estilo artístico que pressupunha uma unidade estilística e que era válido para a pintura, para a escultura e a arquitetura, e depois também para a poesia, para a oratória e demais expressões artísticas do século XVI. Depois, com Wölfflin e com seus seguidores, o barroco acabou se estendendo, acabou não se restringindo ao século XVI, mas acabou se estendendo às produções artísticas e literárias do século XVII, também do século XVII, não apenas na Europa, mas também na América. E é por isso que nós falamos de um barroco luso-brasileiro nos séculos XVII e XVIII no Brasil. Isso tudo tem origem em Burckhardt e Wölfflin. Marcelo, alguns estudos sobre essa prática letrada, sobre a qual nós temos falado aqui, têm sido desenvolvidos no Brasil, como os seus, de Hansen, Adma Murrana, Maria do Socorro Fernandes de Carvalho. No entanto, esses estudos ainda compreendem a menor parte daqueles produzidos na academia. Na sua opinião, por que essa área é tão pouco estudada? E, juntamente a isso, o que você diria àqueles que se interessam por estudar as letras brasileiras desse período? Eu acho que as letras luso-brasileiras elas são pouco estudadas porque, em primeiro lugar, há um número muito pequeno de pesquisadores especializados nessa área e que tenham competência para orientar trabalhos de pesquisa em nível de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Então, eu acho que há uma oferta de vagas para jovens pesquisadores muito pequeno. Há um número muito pequeno de novas vagas para novos pesquisadores dessa área. E depois, a dificuldade de ler a poesia dos séculos XVI, XVII e XVIII, sobretudo a do século XVII, acaba por inibir novos estudantes a adentrar nesse campo de estudos. Porque a poesia, sobretudo a do século XVII, ela se caracteriza por uma certa obscuridade elocutiva. Ela é uma poesia difícil de entender. Nela, há um grande número de tropos e de figuras de linguagem que sobrecarregam, do ponto de vista linguageiro, o poema. E os alunos de hoje em dia têm uma grande dificuldade de entender esses tropos e figuras. Além do que, a sintaxe da poesia do século XVII, sobretudo, é uma sintaxe que apresenta fortes inversões, às vezes, o que torna o discurso nada direto para quem, na verdade, se propõe a lê-lo. E isso dificulta muito a leitura, dificulta a perspicuidade, a capacidade dos alunos de penetrar na tessitura textual. Isso desanima muita gente a se propor estudar esses poemas. Agora, eu acho que a capacidade de penetração nos textos ela é crescentemente facilitada com uma leitura cotidiana, contínua e disciplinada dessa poesia. Então, se os alunos, na verdade, são orientados a lê-la, e se eles aprendem com um professor orientador gramática, se eles aprendem semântica, se eles aprendem poética, se eles aprendem retórica, quer dizer, se eles se instrumentalizam para ler essa poesia com uma boa orientação, para eles também vai se tornando dia a dia mais fácil ler esses poemas, mesmo os mais difíceis. Quer dizer, eu acho que disciplina, perseverança,
inteligência, claro, é preciso ter inteligência, é preciso ter argúcia para ler essa poesia, mas essas coisas todas juntas, que não são difíceis de encontrar, acabam por permitir a um aluno jovem ler esses textos com o tempo e fruir aquilo que eles têm a oferecer. Uhum. E, Marcelo, por que é importante que novos pesquisadores e estudiosos continuem se debruçando sobre esses textos anteriores ao século XIX e continuem produzindo novas pesquisas e estudos a respeito desse corpus? Eu acho que o estudo do passado, eu acho que a gente não deve dizer, como muitos querem dizer, que o estudo do passado deveria se justificar por causa do presente. Eu acho que o passado, o gosto pelo passado, o estudo do passado, na verdade, se encontra fundamentado no interesse que o passado nos oferta enquanto passado. Quer dizer, eu não estudo o passado por causa do presente, eu estudo o passado por conta do próprio passado. Quer dizer, eu quero compreender melhor um segmento de duração, eu quero conhecer melhor um segmento de tempo e de espaço. Então é por isso que eu estudo poesia dos séculos XVI e XVII, sobretudo do XVII. Quer dizer, e eu acho fascinante a gente entender uma poesia que não foi escrita para nós. E eu acho que é bastante produtivo estudar uma poesia cujo auditório é outro, quer dizer, cujos ouvintes e leitores eram outros. É preciso, ao estudar essa poesia, tentar compreender também que ouvintes ou que leitores eram esses, a quem essa poesia era primeiramente destinada. É preciso compreender, na verdade, a capacidade cognitiva, a capacidade de leitura, a capacidade de compreensão, quer dizer, a erudição, o letramento desse auditório, desses leitores e ouvintes, mas é preciso também compreender, quer dizer, os códigos gramaticais, poéticos, retóricos que norteavam a escrita dessa poesia e que eram conhecidos desse auditório. Quer dizer, e entender, na verdade, a novidade dessa poesia no sentido de ela ser nova, quer dizer, dela ser nova do ponto de vista da sua inventividade para esse auditório que a fruía pela primeira vez. Uhum. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta sobre Gregório de Matos. Vou retomar um pouquinho esse assunto, porque muitas vezes em livros didáticos, ou até mesmo em artigos que ainda estão disponíveis na internet, você nos explicou que nem todos os textos atribuídos a Gregório de Matos foram de fato escritos por ele, porém, ao analisar aqueles que foram, muitos estudiosos ou alguns estudiosos atribuem características à personalidade do autor. Embora você demonstre que isso, devido às perspectivas da época, não faz exatamente sentido. Você poderia explicar para a gente o porquê, muitas vezes, as características psicológicas que nós encontramos ao tentarem descrever Gregório de Matos são, de certa forma, imprecisas? Veja, a filologia do século XIX, ela, para estudar os poemas atribuídos a um poeta, a um autor, ela se valeu para o estudo dessa poesia de um conceito chamado usus scribendi. O usus scribendi era, na verdade, o estilo próprio de um dado autor. Quer dizer, é como se eu olhasse um quadro de Botticelli, reconhecesse por comparação, ao comparar todos os quadros pintados por Botticelli, era como se eu fosse capaz de identificar uma constante estilística nos quadros de Botticelli que me permitiriam, ao ver um novo Botticelli, sem ainda saber se ele era de fato um Botticelli ou não, dizer, esse é um Botticelli, porque eu teria conseguido captar o estilo do autor, o estilo do artista, que se faria presente em todas as suas obras. Os filólogos do século XIX acreditavam que isso também era aplicável ao estudo da poesia. Então, se eu lesse os poemas do Gregório de Matos de Guerra, muitos deles, eu seria capaz de, ao ler um novo poema, que eu ainda não saberia se era do Gregório ou não, dizer, é do Gregório de Matos de Guerra, porque eu teria conseguido internalizar uma constante estilística
própria desse autor que me permitiria dizer é gregoriano ou não é. O problema da aplicação do conceito de usus scribendi, no caso do Gregório, ele se complica porque o Gregório de Matos e Guerra não tem uma produção autógrafa. Ou seja, nós não conhecemos nenhum poema que nos tenha chegado às mãos e que nós saibamos ser certamente do Gregório de Matos e Guerra. Então, como determinar uma constante estilística própria desse autor, se nós não temos certeza do que ele escreveu ou não? Quer dizer, como estabelecer um perfil estilístico se não há poemas autógrafos desse poeta? Então, quer dizer, toda a poesia atribuída ao Gregório, quando nós dizemos que é atribuída, é porque, na verdade, é de autoria incerta. Quer dizer, nós não sabemos que poemas são, de fato, gregorianos. O filólogo Antônio Oais, há muito tempo atrás, num estudo que publicou no seu livro Elementos de Bibliologia, ele disse que se um conjunto de filólogos se sentasse e expungisse, retirasse do corpus do Gregório de Matos e Guerra todos os poemas que podem ser atribuídos com certeza a outros poetas dos séculos XVI, XVII e XVIII, e que ali se encontram misturados, porque circulavam oralmente, manuscritamente, em Salvador na segunda metade do século XVII e nas primeiras décadas do século XVIII, se nós conseguíssemos retirar dos cancioneiros de Gregório todos os poemas que com certeza poderiam ser atribuídos a outros poetas, sobraria aquilo que o Oai chama de resíduo irredutível, ou seja, os poemas que com certeza seriam do Gregório de Matos. Mas como tudo que circulava na cidade da Bahia, na segunda metade do século XVII, era mais ou menos atribuível ao Gregório, segundo os cancioneiros da época, mesmo assim, nós não teríamos certeza se o resíduo irredutível seria de fato gregoriano ou não. Então, quer dizer, hoje em dia, é muito difícil dizer assim, que poesia é do Gregório de Matos e Guerra? A gente não sabe. É por isso que a gente diz que essa poesia é atribuída ao poeta Gregório de Matos e Guerra. E eu acho que por muito tempo nós vamos continuar a estudar essa poesia como uma poesia atribuída, de autoria incerta, mas que nem por isso deixa de ter menos valor. É uma poesia que, independentemente de autoria, é uma poesia importante, sobretudo a sua parte satírica. A parte satírica da poesia reunida nos cancioneiros poéticos da segunda metade do século XVII e da primeira metade do século XVIII, atribuída ao Gregório de Matos e Guerra, talvez seja o que há de melhor em termos de poesia satírica de língua portuguesa. E é importante estudá-la porque ela nos informa de várias práticas do cômico da cidade da Bahia da segunda metade do século XVII. Agora, eu acho também que é importante dizer que os críticos dos séculos XIX e XX, que estudaram uma poesia do Gregório, atribuída ao Gregório, e que relacionaram poesia e personalidade, o fizeram porque leram em alguns cancioneiros em que a poesia do Gregório foi reunida, um texto intitulado Vida do Poeta Lírico, o doutor Gregório de Matos e Guerra, que é um texto composto na primeira metade do século XVIII, de que há várias versões nos cancioneiros em que se reuniu a poesia atribuída ao Gregório, e nesse texto, A Vida do Excelente Poeta Lírico, doutor Gregório de Matos e Guerra, os autores compuseram uma espécie de panegírico, ou de texto laudatório, que tem como matéria o poeta. E esse texto laudatório, encomiástico, digamos assim, ele foi lido como expressão do vivido. Só que nos séculos XVII e XVIII, um panegírico, ele não tinha como finalidade comemorar o vivido de fato. Não era o vivido que era a matéria do panegírico, embora no século XIX se tenha entendido dessa maneira. Então, os poetas do século XIX, os críticos do século XIX, os historiadores do século XIX e XX, que leram a vida do excelente poeta lírico Dr. Gregório de Matos e Guerra, tomaram o texto laudatório como expressão do vivido e, por isso, relacionaram a poesia atribuída ao poeta com uma suposta biografia
do poeta, que seria a vida do excelente poeta lírico, o Dr. Gregório de Matos e Guerra, mas que não tem nada de biográfico. Muito esclarecedor. Marcelo, quando você se refere ao panegírico como sem o objetivo de retratar o vivido, era, na verdade, então, uma construção de um elogio? Na verdade, todo elogio é retoricamente constituído. Quer dizer, se nós lermos a retórica do Aristóteles, a retórica a Irênio, a instituição oratória do Quintiliano e tantos tratados de retórica e poética dos séculos XVI e XVII, nós vamos aprender com todos eles que, na verdade, o elogio ele é constituído a partir da reunião de alguns lugares comuns do elogio. Quer dizer, então, elogiar uma pessoa por seu nascimento, elogiar uma pessoa por sua fortuna, elogiar uma pessoa por seus amigos, elogiar uma pessoa por sua beleza, elogiar uma pessoa por sua força, elogiar uma pessoa pelo seu caráter, elogiar uma pessoa pelas virtudes que pratica. Quer dizer, isso tudo são lugares comuns do elogio. Quando se fala de elogio, o texto sempre pressupõe que a pessoa que é elogiada tenha tudo isso que se espera que ela tenha. Quer dizer, não que ela necessariamente deva ter, mas pressupõe-se que ela tenha aquilo que é lugar comum do elogio, da produção do elogio. Então, quer dizer, a gente não vai ler um texto elogioso achando que, de fato, a pessoa que é elogiada, de fato, tinha todos aqueles predicados que elogio atribui a ela. Entendi. Mas Gregório de Matos e Guerra, historicamente, existiu. O poeta existiu, o pesquisador Rocha Pérez, da Universidade Federal da Bahia, e que durante muitos anos estudou o corpus poético atribuído ao Gregório de Matos e Guerra, ele reuniu os poucos documentos que nós conhecemos e que atestam que o poeta, de fato, existiu historicamente, que ele nasceu na cidade da Bahia, de fato, que ele estudou no Colégio dos Jesuítas, que ele foi para Coimbra estudar Direito, que depois de graduar-se em Direito em Coimbra, ele exerceu o papel de juiz em Portugal, antes de ser exilado no estado do Brasil pelo rei Dom Pedro II, e que ele veio ao Brasil exilado e aqui viveu durante muitos anos na cidade da Bahia, até ter sido exilado novamente para Angola, segundo dizem, por compor muitos poemas satíricos que desonraram pessoas da cidade da Bahia, pessoas gradas da cidade da Bahia. Dizem que ele teria sido ameaçado de morte e que o governador Dom João de Alencastre, que estimava muito as poesias do poeta, o teria exilado para Angola para que ele não padecesse nas mãos daqueles que queriam assassiná-lo. Ele então foi para Angola e dizem que lá em Angola ele teria conseguido apaziguar a sublevação de soldados portugueses em Angola e, por graça pelos feitos prestados, ele teria sido mandado de volta ao Brasil, mas não à Bahia, mas a Pernambuco, onde ele teria finalmente falecido. Mas isso nós não sabemos se todos esses dados são verdadeiros ou não. Sabemos que apenas alguns deles são verdadeiros. O fato de ele ter nascido na Bahia, dele ter estudado no Colégio dos Jesuítas, dele ter estudado Direito em Portugal, em Coimbra, dele ter sido nomeado juiz em Portugal e depois dele ter sido exilado para o estado do Brasil. A organização que você fez com João Adolfo Hansen, você desconsiderou esses poemas que foram comprovados não serem de Gregório de Matos? Não, na verdade, quando nós editamos os 4 volumes do cancioneiro Ascencio Cunha, que se encontra depositado na biblioteca da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nós editamos o cancioneiro com todos os poemas que estão nele. Nós tivemos o cuidado de, na apresentação ao cancioneiro Ascencio Cunha, que é o 5º volume da edição, que saiu pela Autêntica e pelo programa de pós-graduação em literatura brasileira da USP, quando nós compusemos o 5º volume, que é a apresentação ao cancioneiro, ali nós tivemos o cuidado de dizer que muitos dos poemas que estão dentro do Códice Ascencio Cunha não são do Gregório de Matos e Guerra. Inclusive, há muitos poemas no interior do Códice Ascencio Cunha que são, no momento em que foram copiados, eles foram já, nesse momento da cópia, designados como não gregorianos.
Então, há muitos poemas que no próprio cancioneiro se diz foram compostos pelo Tomás Pinto Brandão, pelo Brito de Lima, pelo Manuel Botelho de Oliveira, pelo Eusébio de Matos, que é o irmão do poeta Gregório de Matos e Guerra, e que era poeta e pregador na cidade da Bahia na segunda metade do século XVII. Então, esses poemas, já no próprio cancioneiro Ascencio Cunha, eles vêm declarados como não sendo gregorianos, embora haja outros que, embora declarados gregorianos, não são. Vou retomar também pela última vez o assunto sobre o barroco. Você deu uma introdução incrível sobre a origem desse termo e como ele acabou ultrapassando as fronteiras do tempo e dos próprios países mesmo, né? O problema em atribuir esse conceito ou esse nome, essa nomenclatura à poesia de um período aqui no Brasil está relacionado à pressuposição de uma unicidade que não se encontra de fato nessas poesias, ou não somente isso? Na verdade, a etiqueta barroco pressupõe uma unidade estilística. Uhum. Mas no século XVII, só para nós nos atermos ao XVII luso-brasileiro, no corpus, por exemplo, poético atribuído ao Gregório de Matos e Guerra, nós teríamos exemplo, segundo aqueles que propõem a etiqueta de barroco para o estudo dessa poesia, nós teríamos no corpus atribuído ao Gregório poemas que poderiam ser facilmente classificados como barrocos, Uhum. mas nós também teríamos nesse corpus poemas que não têm nada de barroco. Então, nós temos poemas que são de estrutura sintática, de estrutura elocutiva, muito simples, muito claros, e que não seriam nada barrocos. Então, quer dizer, eles, na verdade, somente por existirem, fraturariam a etiqueta barroco com que alguns querem, de que alguns querem se valer para o estudo dessa poesia. Quer dizer, mas aí há um outro problema, porque nós também poderíamos pensar assim: alguns estudiosos do século XVII propuseram a etiqueta agudeza para falar da poesia do século XVII, Uhum. dizendo que a poesia do século XVII não era barroca, mas aguda. Quer dizer, se nós tentarmos compreender que a etiqueta agudeza propõe a mesma unidade estilística que a etiqueta barroco também propõe, nós estaríamos apenas substituindo uma pela outra. Uhum. Quando, na verdade, como eu disse, se há poemas que não são barrocos no corpus do Gregório e em outros corpos poéticos do século XVII, em outros corpora poéticos do século XVII, luso-brasileiro e português, quer dizer, se há corpora em que a gente encontra poemas que não são nada barrocos, porque são muito claros elocutivamente, eles também não seriam nada agudos. Uhum. Então, quer dizer, a gente também teria, ao estudar a poesia do século XVII, de entender que a agudeza ela é uma prática poética que, na verdade, não sobredetermina ou não especifica todos os poemas do século XVII, embora especifique muitos deles. Marcelo, nós sabemos que sua área de estudo é mais com ênfase no barroco, mas, assim, de modo geral, os outros períodos literários também levantam essa mesma problemática, ou você acredita que esse problema consiste mais nesse período do barroco, considerado barroco? Eu acho que o barroco ele se diferencia de outros períodos históricos estilísticos, porque no século XVII ninguém chamava a si mesmo de barroco. Quer dizer, barroco é uma etiqueta extemporânea ao século XVII. Uhum. E ela é uma etiqueta que implica uma conceitualização de uma prática artístico-literária que é anterior à conceitualização. Quer dizer, ela propõe uma unidade de estilo que é anterior à conceituação, mas que só é justificada, só é, na verdade, explicada, ou só é melhor, na verdade, proposta pela própria conceituação. Quer dizer, como se o Burckhardt, lá no XIX, dissesse assim: no século XVII havia o barroco. E aí ele propõe quais seriam os estilemas ou as características estilísticas que, na verdade, definiriam o barroco enquanto tal.
Quer dizer, e ele aplica essa definição a objetos extemporâneos ao século XIX, que estão lá no século XVII, que ele tenta unificar por meio da sua etiqueta histórico-estilística. Agora, nós teríamos de nos perguntar o seguinte: essa etiqueta, de fato, ela se justifica? Ela tem alguma validade histórica? Que ela tem alguma validade estilística? Existia essa unidade histórico-estilística nas artes da literatura no século XVII, como propõe Burckhardt e como depois propôs Welflin, ou não existe? Então, isso seria um problema que é característico dessas letras e dessas artes do século XVII e que se tentou unificar no século XIX. Maravilha. Marcelo, então acho que podemos nos encaminhar para a próxima parte do nosso episódio, em que, por sabermos que você é um leitor apaixonado, mas também acompanha outras formas de expressão artística, como o cinema, nós gostaríamos que você aproveitasse esse momento, e nós gostaríamos de aproveitar esse momento também, para pedir uma recomendação cultural para os nossos ouvintes e para a gente, de algo que tenha te marcado no passado ou mais recentemente. Pode ser um livro, um filme, um músico, um pintor, enfim. Você pode ficar à vontade para nos recomendar algo que você acha que seria importante para nós. Não precisa ter necessariamente relação com a sua pesquisa, tá bom? Vejam, eu na verdade digo aos alunos que eles têm de ler boa literatura, independentemente de quando e onde ela tenha sido composta. Quer dizer, hoje em dia com a internet, a disponibilidade de títulos é enorme. Na verdade, há mais títulos disponíveis do que nós conseguiríamos ler em uma vida inteira. Isso se nós lermos todos os dias. O historiador Giovanni Levi, ele diz que um bom leitor lê em média de 50 a 100 páginas por dia. E ele diz que se nós lêssemos todos os dias de 50 a 100 páginas, nós leríamos, se muito, de 1.500 a 2.000 livros em uma vida. Quer dizer, é um número muito pequeno de títulos, se nós pensarmos nisso. Então, aquele arcabouço a partir do qual nós falamos, a partir do qual nós damos aula, a partir do qual nós refletimos, ele é um arcabouço, de fato, muito reduzido e muito limitado. E eu acho que os jovens dos dias de hoje perdem muito tempo em redes sociais, em aplicativos de internet que têm pouco a acrescentar, e utilizam pouco a rede para, de fato, ler livros que sejam fundamentais para uma boa formação de um profissional da área de letras. Agora, veja, um bom profissional da área de letras não tem só de ler bons livros. Ele tem de ter uma formação artística mais abrangente. Eu acho que o Brasil, embora não seja um país de grandes museus, ainda assim tem museus com acervos importantes e que precisam ser visitados. Eu acho que muita gente aqui em Vitória da Conquista nunca foi a São Paulo e nunca foi ao MASP, por exemplo, que dizem é o melhor museu do mundo. Então, por exemplo, no MASP há coisas excepcionais que muita gente não viu. Por exemplo, a USP tem um Museu de Arte Contemporânea que está sediado no Parque do Ibirapuera, que tem um dos mais importantes acervos de arte moderna da América Latina, que também não foi visto pela maior parte dos habitantes de Vitória da Conquista. Quer dizer, eu acho que as pessoas, se querem se interessar por arte, por literatura, a literatura, eles podem acessá-la pela internet. Mas ver um quadro, quer dizer, a experiência de ver um quadro ao vivo, de não ver uma cópia dele, mas de ver o quadro ao vivo, pode ser feita essa experiência, que ela pode dar-se, bastando sair daqui e ir a São Paulo. Quer dizer, eu recomendo uma visita a São Paulo para todos aqueles que querem ver boa arte, que querem começar a ver boa arte, porque ver boa arte também é fundamental para entender a boa literatura dos séculos passados, e para quem gosta de modernismo, ler boa literatura moderna implica ver boa arte moderna, e pode-se ver boa arte moderna em São Paulo. Há tantos quadros que estão igualmente, excepcionalmente belos dentro do acervo do MASP, eu acho que há muito que ver. Quer dizer, eu acho que perder um dia ou ganhar um dia, né, dentro do MASP
olhando de forma, de fato, detida cada quadro para de fato vê-lo, porque a gente tem de ir ao museu, tem aquela prática contemporânea que eu acho ridícula, de você passar diante dos quadros sem vê-los, ou de parar ao lado de um quadro para fotografar-se com ele, o que não implica necessariamente que você o viu. Quer dizer, ir ao museu para de fato parar diante dos quadros e ficar alguns minutos diante de cada pintura para de fato vê-la. Quer dizer, eu acho que essa prática de educar o olhar a ver detidamente uma imagem, eu acho que é fundamental para quem quer conhecer melhor arte e literatura, tanto modernas quanto dos séculos anteriores ao século XX. Marcelo, nós agradecemos imensamente a sua participação, foi muito importante para nós, você é muito querido aqui no campus, você sabe disso, e suas pesquisas são muito relevantes. Pesquisem, gente, os artigos publicados por Marcelo Moreira, que são maravilhosos. Muito obrigado por ter participado, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, muito obrigado e boa sorte ao Episteme. Muito obrigado, Marcelo, sua participação foi muito especial. Até a próxima. Este podcast é produzido na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Idealização, roteiro e apresentação, Marine Paz e Iago Aguiar. Edição, equipe técnica do Laboratório de Rádio e Jornalismo da UESB, Aline Mororó, Paula Joane e Vitor Gomes, sob coordenação do professor doutor José Dirceu Góes. Ilustração, Luíri Oliveira. Fotos, Beatriz Balzana e Gabriel Braga. Trilha sonora original, Lipe.